Olá, meu nome é Antônio Carlos, sou conhecido como Toninho Calunga. Fui formado dentro da Igreja Católica e sou então, como nós católicos dizemos, um leigo dentro da Igreja e um militante político, um militante de esquerda, um militante favorável aos direitos humanos na vida da sociedade, como também nós chamamos, na vida secular. Pois bem, eu tenho visto alguns sacerdotes católicos, alguns padres, falarem sobre o processo eleitoral desse ano. E isso tem me deixado muito triste, muito chateado, porque esses sacerdotes, quando eles falam sobre política, eles fazem uma fala que, no meu ponto de vista, está muito distante da pregação que um sacerdote, um pastor, deveria fazer para o catolicismo. E eu digo isso com muito pesar. Eu não queria fazer de jeito nenhum tipo de enfrentamento, mas também, como eles próprios dizem, enquanto cristão não posso me calar. E já que eu não posso me calar, então eu tenho que falar. Eu aprendi dentro da Igreja Católica que o Evangelho ele é uma ação concreta na vida dos cristãos e particularmente uma missão dada aos leigos. De modo que um sacerdote, quando ele tenta dizer ou impor pela sua visão estereotipada, limitada e distante da realidade do que vive um leigo, muito distante da vida e da realidade do que vive um homem casado, do que vive um jovem de periferia, muito distante do altar que ele se coloca e que não enxerga a partir do altar a realidade das pessoas. Eles fazem um estereótipo enorme contra a questão do aborto. E, lamentavelmente, são falsos e mentirosos. Porque o aborto só é praticado por uma menina quando essa menina é abandonada por aquele que deveria assumir e que uma mulher não faz um filho sozinha. Ela faz um filho quando ela tem a companhia de um covarde que se ausenta dessa relação. E ela se sente abandonada. E esses padres, ao invés de acolher, ao invés de juntar, ao invés de compreender e ao invés de convidar essas pessoas a construírem um processo de conversão, eles as excluem. Porque eles demonizam uma situação profundamente dolorosa para qualquer mulher. E eles não falam dos homens. Por que será? Eu lamento profundamente que o tema do aborto seja um tema tão enviesado, um tema tão distante da realidade das pessoas que vivenciam esse drama tão terrível, tão duro e tão difícil. Mas não é apenas essa a questão é a consequência disso. Esses mesmos padres que lamentavelmente se metem numa posição em que são agentes políticos da direita escrota e que promove a morte através da defesa, por exemplo, da pena de morte, eles não dizem sobre isso. Porque já que se é para defender a vida, que seja da concepção até a morte natural, por que eles não dizem que a direita ela promove a morte? A morte de sem terra, a morte de indígenas, a morte de quilombolas, a morte de pobres, o aprisionamento de meninos e meninas presos pelo tráfico, muitas vezes porque estão com a ponta de cigarro de maconha. Uma prisão que deteriora a vida desses meninos e meninas para todo sempre. Fica uma marca, uma mácula profunda nessas pessoas. Eu gostaria muito de poder falar sobre isso, porque a autonomia do leigo no seu voto não pode estar vinculada à vontade estereotipada, limitada e apequenada de sacerdotes que estão distante da vida da periferia. Por isso, senhores padres, por favor, façam amor, estabeleçam relação com a caridade, criem as condições para que os leigos possam pensar livremente e não coloquem peso do pecado nas costas daqueles que já têm
tanto problema para poder resolver nos seus dias, dia a dia. Eu lamento profundamente que eu tenha que fazer esse tipo de vídeo para poder chamar a atenção de gente que deveria ter a decência de poder assumir o sacerdócio como uma prática da caridade, do amor. O contrário, senhores padres, senhores presbíteros, que estabelecem relação com o pecado muito maior do que com o amor de Deus, muito maior do que com a misericórdia. O grande problema, senhores, é que vocês não conseguem compreender a dor do povo. E a tristeza que esse mesmo povo tem em não poder se aproximar de uma igreja onde tem uma pessoa como você na liderança dela, porque essa pessoa se sente excluída da relação com o amor de Deus, porque lamentável e desgraçadamente nós temos um preparo teológico tão pequeno, tão rebaixado e tão limitado na sua ideologia de direita. Então, deixe que esse papel os leigos cuidam. Deixe que os leigos cuidem disso, porque nós precisamos de vocês para abençoar, para acolher, para poder santificar e não para poder dizer em quem eu devo ou não votar. Isso não é o seu papel, esse é o meu papel enquanto leigo. Por isso, nos respeitem e parem de falar essas mentiras, porque fica muito mal, fica muito feio e fica muito ruim ver um sacerdote pregar bolsonarismo enrustido por aí. Enrustido. E vocês sabem do que eu estou falando. Nós não podemos tolerar esse tipo de posição, porque essa posição ela é contrária a justamente a ação que deveria ser a ação fundamental do sacerdócio. Cadê a pastoral carcerária? Onde estão os meninos e meninas presos numa cadeia ou num presídio perto de você? Onde está a pastoral do menor para poder cuidar desses meninos e meninas abandonados graças a essa hipocrisia que vocês defendem? Cadê a pastoral da terra para poder cuidar dos sem terra, dos pobres de Deus? Onde está a pastoral da moradia na sua paróquia para poder acalentar e ajudar esse povo a ter a dignidade de uma moradia? Não está, né? E sabe por que não está? Porque isso não é o interesse de vocês. O interesse de vocês é o poder medíocre, apequenado e puxa-saco dessa direita podre. Eu lamento profundamente, mas eu não tenho outra palavra a dizer do que essas, em razão dessa mediocridade de se meter na política que vocês são tão distantes daquela que defende os interesses dos marginalizados e dos pobres. Eu rezo e peço a Nossa Senhora de Guadalupe para que liberte o coração de vocês, que tire essa pedra que ao invés de ser de carne, bate aí nesse peito, e que vocês possam perceber no amor e na alegria dos pobres, na acolhida das famílias, que não são como vocês dizem tradicional, que é uma outra hipocrisia, mas que são famílias que se amam. Famílias de homens, famílias de mulheres, famílias de homens e mulheres, famílias de mulheres e mulheres, famílias de homens e homens. Pessoas que se amam. Porque, senhores sacerdotes, o contrário do amor não é o ódio. Não. O contrário do amor é o desprezo. E vocês desprezam, lamentavelmente, as pessoas que mais precisam do amor de Deus. As mais fragilizadas, as mais pecadoras. Verdade, são pecadores sim, assim como eu sou. Eles não conseguem alcançar essa santidade de vocês porque ela é uma santidade mentirosa, uma santidade hipócrita. E ela não é uma santidade que leva a Deus. Ela é uma santidade que leva apenas ao seu egoísmo e a esse narcisismo que quer fazer com que nós enxergamos em vocês pessoas que vocês não são. Deixe para os leigos fazer o papel da ação política, porque somos nós, leigos e leigas, que sentimos todos os dias o amor e a dor de estar no meio do povo.